Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 618 para falar sobre Fórmula 1. Isso mesmo, segundo bloco saindo aí segunda-feira à noite para terça-feira, início da madrugada, que é o horário, né, a data correta de sair o Café com Velocidade. Só que nessa semana nós resolvemos fazer algo diferente. Gravamos eu e Diogo Gomes ali um bloco da MotoGP no domingo, logo após a corrida. E o bloco já foi publicado, então tá desde domingo rolando o primeiro bloco. Já vi pelos números aqui que muita gente já ouviu, mas se você de repente estava perdido, não tinha percebido isso, está acostumado a ir buscar o feed do Café com Velocidade apenas na segunda-feira à noite, saiba que tem um bloco lá e dessa vez público, né? Aberto para todo mundo, não é um bloco oculto como foram os dois últimos da MotoGP, mas a gente explica lá que a promoção continua, né? Se você nessa semana for lá e fazer o que precisa ser feito para ganhar, né, os programas ocultos que foram gravados nas duas últimas provas da MotoGP, é só fazer e a gente manda o link para você colocar em dia. Mas o assunto agora é Fórmula 1, o retorno da categoria depois aí das suas férias de verão, o retorno para a segunda metade, por assim dizer, da temporada. Agora a gente entra na reta final, agora é hora realmente de conhecer o grande campeão da temporada 2019, se é que ainda cabe surpresa nessa questão. Fábio Campos está aqui comigo hoje para discutir essas questões e algumas outras coisitas mais, ler alguns e-mails que nós recebemos. Fábio Campos, terminamos aí com 4 provas maravilhosas e a gente entrou para as férias de verão. Há um risco, você acha que corre o risco aí dessa quebra? Aquela coisa, né? Um time tá ganhando, o outro vai lá, faz uma catimba para tentar quebrar o ritmo. Você acha que essas férias podem quebrar esse ritmo de provas boas da Fórmula 1? Mais incômodo, porque não só os comentários, embora todos que chegam a gente fica muito feliz, eu acho que eles diminuíram um pouquinho. Eu espero que na semana que vem o número de e-mails volte ao número normal de durante a temporada, porque as pessoas esfriam, né? A Fórmula 1 sai de férias, eu acho que as pessoas tiram férias de podcasts e mídias de automobilismo por aí afora. Mas para quem está aqui ouvindo, que nos honra, repito, com a sua audiência, eu queria dizer o seguinte: primeiro, 4 corridas maravilhosas, eu já divirjo um pouco. Nós vamos talvez levar para sempre, por associação ou por aproximação, o Grande Prêmio da Hungria ao patamar das últimas 3 anteriores a ele, o que não é verdade. O Grande Prêmio da Hungria foi uma corrida muito boa. As outras 3 foram, sim, excepcionais. Embora tenha havido no Grande Prêmio da Hungria, o ouvinte do Café já cansou de me ouvir falar isso aqui, a briga mais bonita do ano, que é a briga das duas Toro Rosso. Dito isso, eu gostaria de lembrar e pegar carona nessa sua pergunta, e lembrar não, colocar um ponto para a reflexão do ouvinte. Sempre em períodos de férias da Fórmula 1, seja de pré-temporada, ou sejam essas férias de meio de ano, que já são comuns na Fórmula 1, a expectativa sempre é enorme entre os fãs. Ficam todos com saudade, ficamos todos, né, contando as horas para voltar à Fórmula 1. Isso sempre baseado o quê? Mais na nossa paixão do que qualquer outra coisa, do que em alguma coisa concreta. Dessa vez temos motivos sólidos, eu diria, Thiago Raposo, para esperar a Fórmula 1 voltar. Dessa vez temos sim argumentos. Meu Deus, tem que começar de novo, porque terminamos, repito, se não com 4 provas do mesmo nível, com 3 excelentes e um Grande Prêmio da Hungria, sem dúvida, muito gostoso de se assistir. E termino esse comentário inicial lembrando, ou citando, estou com mania de falar lembrando hoje,
Tô lembrando nada. Vou citar uma coisa para o ouvinte, embora possa ser talvez um lembrete. Vivemos um momento de altíssimo nível das duas principais categorias do automobilismo mundial. Sim, concomitantemente, diria o outro. E o esporte motor, não seria? Pode ser, talvez das principais categorias do esporte a motor. Porque a gente viu, vocês tiveram o bloco da Indy, vocês fizeram, você e Diogo Gomes, eu não estava presente. MotoGP. Eu falei o quê? Indy. Eu tô com a Indy na cabeça porque eu tô correndo atrás aqui das provas atrasadas da Indy. MotoGP, o bloco que já está disponível, que você muito bem falou na abertura, e que eu ainda vou ouvir, ainda vou ser a audiência do bloco de vocês. Mas como eu não estive presente no bloco, mais do que boas corridas, mais do que alto nível, mais do que um grande número de ultrapassagens, a gente viu nas duas últimas corridas de moto e principalmente, né, nas 4 últimas de Fórmula 1, aí sim nós podemos dizer alto nível. Nisso o Grande Prêmio da Hungria talvez até se sobressaia a algumas outras, pilotos guiando no limite, pilotos tendo que estudar, pilotos tendo que tirar o máximo, aquele centímetro, aquele milímetro, ou aquela volta perfeita para conseguir o resultado. Repito, o Grande Prêmio da Hungria e as 2 corridas de moto. Perícia total na moto até o último metro, que foi aquilo que quem não viu, enfim, tá até lá no meu Twitter, quem não assistiu, tá lá a última curva, para quem quiser ver e rever. Eu já revi 17 vezes e não me canso. E a Fórmula 1 também na Hungria, que foi aquela batalha Hamilton e Verstappen, que quem errasse uma volta provavelmente perdia a corrida. Isto se chama alto nível, isso se chama guiar no máximo, forçando a sua capacidade, o seu talento. Isso é muito legal. O momento é muito bom para quem gosta de corrida. Muito bom, com certeza. E a gente vai discutir bastante no quadro da MotoGP. A gente já discutiu a parte da MotoGP e agora nós vamos falar de Fórmula 1 aqui. Mas antes, Fábio Campos, eu quero saber só uma coisa. Vocês responderam no programa, eu repito, eu ainda não ouvi. Vocês conseguem responder a pergunta que vocês colocaram no título do programa? Ou não? Ou a pergunta fica para o ouvinte responder no e-mail? Não, nós filosofamos a respeito. Filosofar vocês não filosofam, eu tenho certeza que vocês debatem, vocês fizeram análises concretas. Foi feita. Então tá, a pergunta, eu posso ouvir o programa com a certeza de que a pergunta será respondida. Pode ouvir que você vai ter a resposta no programa. Se eu não tiver essa resposta, volto aqui para criticar na semana que vem, ora bolas. E antes da gente começar, Fábio Campos, só dizer, né, que nós temos no Café com Velocidade um programa de apoiadores. Para você saber mais, entre no apoia.se/Café com Velocidade. Essa semana aí tivemos apoiadores novos chegando. O Jorge chegou hoje, então seja muito bem-vindo, Jorge, muito obrigado. E você que também quer fazer parte desse grupo de apoiadores, entre lá, conheça os planos e saiba, né, que em contrapartida você tem aí acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde você aí consegue debater e discutir os assuntos com a gente, e exigir, cobrar certas coisas do Fábio Campos. O pessoal tá muito calado lá naquele grupo. Que, aliás, ele cumpre rigorosamente. Exatamente. Então, venha conhecer o plano de apoiadores, venha a fazer parte dessa equipe, você também. Fábio Campos, nós também temos, né, de que lembrar aqui que nós temos aí os carteiros que correram no último final de semana, antes dessa gravação, não neste agora, no outro passado, e foi o Grande Prêmio Café com Velocidade. A gente chegou a citar na semana passada, e o Thiago Sombra que correu, mandou e-mail pra gente com fotos, pedindo pra gente falar. Então o Sombra tava lá, o Rubens GP Neto tava lá, companheiro nosso aí do boletim, o próprio Bunnyman, né? Parece que dessa vez ele não tinha exigência dele ganhar, e o Cássio, uma série de ouvintes nossos. Então a gente fica muito feliz aí com o pessoal. E você que também quer correr de kart aí na região de São Paulo, entre no oscarteiro.com.br, faça você também parte dessa turma. Quer dizer que Bunnyman e Rubens Neto dividem a mesma pista, dividem curvas, é isso que você quer dizer. O representante do setor G e o representante do setor A. Bom saber. Parece que são categorias diferentes, pelo que são categorias. O Bunnyman deve estar bem abaixo, né? Deve ser isso. Com certeza. Fábio Campos, nós começamos, inclusive no programa da semana passada, nós falamos sobre isso, quando nós falamos aí das 3 fases, né, da primeira metade da temporada 2019, e a primeira fase foi mais ou menos o bicho papão da Ferrari, que se mostrou um gatinho quando a temporada começou.
Será que a gente vai viver algo oposto dessa vez, Fábio Campos? Uma Ferrari que termina, né, o primeiro semestre, a primeira metade, tão pequena, tão inofensiva ou até tão ridicularizada, e temos chances de ver uma Ferrari recomeçando a temporada, né, se a gente pode chamar de recomeço, nessa retomada de temporada, de repente cravando aí a sua primeira vitória no ano? Vitória que não veio até agora, que é inacreditável, né, Raposo? Impressionante. Que o bicho-papão da pré-temporada, para usar a expressão que você usou, não conseguiu vencer. E vai ter duas excelentes chances. Volta agora num momento em que eu acho que, por mais que a crítica da Hungria tenha sido totalmente pertinente, o que a Ferrari fez na Hungria não pode fazer, uma equipe que se propõe a brigar por um título mundial que seja, de construtores ou de pilotos. Mas ela agora tem duas pistas, Raposo, que serão fatais, né? Ela volta em duas pistas. Eu continuo mantendo como favorita a Ferrari, para mim, das três. Se vai ser uma decepção ou não, não cabe a nós cravarmos aqui, mas se não ganha na Bélgica e principalmente na Itália, porque esse ano nós temos não só a Ferrari que chega na Itália com um piloto novo, com um carro que, enfim, está ali na frente, embora não tenha vencido ainda, e o principal, um carro feito para Monza. Né? O carro da Ferrari é quase que feito para Monza, né? Porque é o carro das retas, é o carro da velocidade máxima, é o carro com um motor que hoje muitos chamam de o mais potente da Fórmula 1, o que eu não duvido em nada. Somando aqui o que a gente escuta aqui e ali, lê aqui e ali de jornalistas muito confiáveis, de gente que sabe muito bem do assunto, é o melhor motor da Fórmula 1. Então vai chegar em Monza com tudo isso, imagine se não ganha, Raposo, imagine se não ganha nenhuma dessas duas. Não vencendo o Spa e Monza, o ano acabou. O ano acabou, mesmo que pega uma vitória lá no Brasil é ótimo, né? Mas enfim, o ano terá sido perdido, podemos dizer assim. Mas acho que vence. Acho que vem muito forte nessas duas provas. Vale lembrar a força que teve na Bélgica o ano passado. É a última vitória do Vettel. O Vettel vai completar um ciclo de um calendário de um ano sem vencer a corrida agora, nos próximos dias, nesse próximo final de semana. E fica essa dúvida, Raposo, de onde vai estar a Ferrari. Mas eu confesso, para terminar, que a minha dúvida maior é onde vai estar a Red Bull. Para mim, a grande responsável por esse quarteto feliz de corridas que não são exatamente corridas que salvam a temporada, embora muitos achem que sim. Eu acho que não, porque a temporada teve 12 corridas. Mas as 4 últimas, para mim, tem um responsável, chama-se Red Bull. Então a minha grande curiosidade, Raposo, não é Ferrari, é Red Bull. Com certeza, né? Depois dessa ótima fase que vem aí, o Verstappen arrasando e conseguindo aí bons resultados. Vamos ver como é que o motor Honda se porta, né, nesses dois circuitos que pede motor, que pede potência. E como é que vai trocar em um deles, né? Em um dessas duas pistas a Red Bull vai largar lá atrás. Muito, muito provável, eu diria 95% de possibilidade, porque o Honda tem esse calcanhar de Aquiles, né, Raposo? Todo mundo batendo palma, todo mundo louvando. Geralmente eles usam Monza para isso, né? Nos últimos anos, pelo menos, quando eles estavam na McLaren, eles usavam. Você viu que quando estava na McLaren estava tão ruim que eles trocaram em Spa e não, trocaram a Red Bull, eu lembro que eu fui na corrida em Monza, em que as últimas filas, das 3 últimas filas do grid eram 2 Toro Rosso, 2 Red Bull. Não, mas eles que eu estou falando, eles Honda, não sim, eles. Também. Não, mas é porque a Red Bull também vai palpitar, melhor dizendo, nisso, Raposo. E eu acho que a Red Bull também gostaria de fazer isso em Monza, porque é mais ultrapassável, digamos assim, é uma corrida de recuperação, é mais viável em Monza. Eu não tenho informação quanto a isso, talvez ela até já exista, mas eu acredito que será em Monza sim. Mas é só para deixar claro, né, Raposo? Muita gente batendo palmas para a Honda, que até merece, claro, os aplausos pela evolução. Mas ela paga um preço para estar ali tentando arranhar os motores top da Fórmula 1. Ela paga um preço. E esse preço não pode ser pago. É um preço caro demais para quem quer ser campeão mundial. Nesse ano, eu acho que está tudo perdoável. Mas ela tem que parar com essa. Ela não pode precisar de 4, 5, 6 motores
para chegar nas outras. Ela tem que fazer do mesmo modo que as outras fazem. E como nós estávamos falando de Ferrari, nós recebemos um e-mail aqui do Emerson Cândido, que diz o seguinte, Fábio Campos. Ouvi o último podcast e fiquei feliz em saber que vocês realmente colocam na lista e-mails de pessoas normais como eu. Então resolvi escrever novamente. Mas todos os nossos leitores que escrevem e-mails para nós são pessoas normais? O único anormal é o Banniman, que tem um certo tempo que não escreve, mas eu diria o Cesarino, que é um rapaz, digamos, mais apaixonado, né? Do que a média. Então não é tão normal assim. Ele vai ficar bravo comigo, evidentemente, mas eu tô aqui para provocá-lo mesmo. Retornando ao e-mail do Emerson, então, eu estava pensando em um dos pontos que foi levantado do quanto é vergonhoso para a Ferrari não ter ganho nenhuma corrida. E aí me deparei com as seguintes curiosidades. Geralmente uma equipe, quando tem uma superioridade, faz o seu piloto ganhar títulos mundiais. No entanto, note que em toda a história da Fórmula 1, apenas 3 pilotos ganharam mais do que um título mundial pela Ferrari. Alberto Ascari, Niki Lauda e Michael Schumacher. Como podem ver, são nomes bem relevantes. Será que a falta de vitórias e títulos da Ferrari está ocorrendo devido ao peso que ela coloca nos pilotos? De forma que até mesmo nomes como Prost, Alonso e Vettel não tiveram êxito, mesmo com carros competitivos? Será que somos obrigados a concordar com a frase do Piquet que dizia que quando um piloto ganha uma corrida pela Ferrari, na verdade a matéria que aparece é que a Ferrari ganhou e não o piloto? Será que vamos ver um título mundial do Leclerc pela Ferrari ou somente quando ele mudar para outra equipe, Fábio Campos? São muitas colocações que eu tenho algum arranjo para fazer em todas elas. Eu acho que discutir outras temporadas agora não cabe, os detalhes. Eu não acho que a Ferrari perca por fazer pressão em seus pilotos. A gente está vendo um Leclerc que está evoluindo, um Vettel que é uma incógnita saber o que está acontecendo com ele. Vergonha mesmo, Emerson, é a Ferrari fazer o que fez no começo do ano. Nas primeiras corridas, fazer jogos de equipe, ordens em favor do Sebastian Vettel. Nós falamos aqui no Café, quem nos escuta desde o Grande Prêmio da Austrália ou até antes disso, ouviu a gente citar aqui, por exemplo, o exemplo DTM, de uma Audi que perdeu um campeonato porque fez jogo de equipe no começo do ano, quando o prejudicado no começo do ano acabou sendo o cara que lá na frente estava brigando pelo título. Não que a Ferrari vá brigar pelo título, mas a gente está vendo a forma que está o Vettel e como aqueles pontos lá foram inúteis. A gente pode usar essa palavra. Isso é vergonhoso, Emerson. Agora, se a manchete é o nome do piloto, o nome do carro, se a equipe está há 20 anos na fila, não tá, aliás, ela já faz 2007, Raposo, ou seja, ela já passou da metade do grande período que ela ficou sem títulos, os 21 anos. Ela já tem 12, ou seja, ela já tá, daqui a pouco ela começa de novo, se é que já não começou, aquilo que a gente cresceu ouvindo, né, Raposo? Nós crescemos ouvindo o jejum da Ferrari. Como um time de futebol que não ganha títulos. Toda a temporada isso era uma martelada incessante em todo mundo, porque eram 20 anos. Já são 12. Vão se completar 12 esse ano, porque você colocou o título mundial incondicional na abertura do programa, eu não coloco. O título mundial está mais do que decidido. A questão toda é ver o que vai acontecer com essa Ferrari. Agora, todas essas afirmações aí citadas, eu não assino embaixo de nenhuma delas. O Leclerc vai precisar sair para ser campeão. A gente não pode dizer isso agora, a gente não sabe como vai ser o ano que vem, a gente não sabe como vai ser 2021, quando ele provavelmente vai ser piloto da Ferrari e vai mudar tudo. Espera-se que mude tudo, né? Embora cada vez pareça menos, mas a gente espera que mude tudo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, Raposo, não sei se você quer destacar algum desses pontos que ele colocou mais especificamente. Eu acho que essa questão de se quem ganha o carro, o piloto ele está sentado na Ferrari, ele vai ser campeão do mundo, ele vai receber a glória. A manchete na Itália é uma coisa, no mundo é outra. É sempre bom lembrar. E é sempre bom lembrar que esse título de 2007, aí, dizem as más línguas, a McLaren foi obrigada a entregar depois daquele escândalo de espionagem em que seus pilotos aí dominaram a temporada, e no final um Kimi Raikkonen, para surpresa
de todos, apareceu lá levantando o título e o caneco. Mas enfim, teorias da conspiração à parte, eu tô muito... Um dia nós vamos ter que fazer um programa sobre isso, você sabe, né? Você tá deixando isso aí no ar, nós vamos acabar tendo que discutir isso aí, um bloco. Nós vamos falar de muita coisa, nós vamos falar de uma vitória de Maldonado quando era comemoração lá na casa da Williams. Nós vamos falar não era na casa da Williams, porque a grande vitória do Maldonado foi em Barcelona. Não, na casa, o aniversário do Frank Williams foi comemorado na China. Toda a comemoração na China, tem foto com placas de parabéns Frank na China. Tinha alguma coisa naquela. Você acha que McLaren, Ferrari e adjacentes brigando pelo título mundial deixariam, vamos dar uma vitória para a Williams. Tem uma vitória da Ferrari no ano que o Enzo morre, a única derrota da McLaren na temporada, porque a Ferrari vence em Monza. Tem várias histórias aí, se você quiser, que a gente pode trazer aqui de coisas curiosas, lá naquele 88. Não quero entrar nesses jogos de fantasias. Eu quero discutir 2007. 2007 tem elementos para a gente discutir. Mas eu já me arrependi de ter sugerido isso. Pode continuar. Mas, voltando ao comentário do nosso querido Emerson, tão normal aí, que está aqui sendo lido, porque a gente faz programa com pessoas de verdades e pessoas normais. Eu acho que tem muito mais a ver com direção, Emerson, com cabeças ali, com qualidade de engenharia na concepção de um carro, etc e tal. Ali de quem gerencia tudo isso. Eu acho que está muito mais ali a questão da Ferrari, esse jejum de 79 a 2000 que o Fábio Campos cita aí. Foi uma época que passaram várias cabeças por lá também, que não decidiam nada, até que chegou, né, aquele time que o Schumacher, em volta do Schumacher, do Ross Brown, do Jean Todt e do... Como que é o sul-africano mesmo, Fábio Campos? Esqueci o nome dele. Rory Byrne, o projetista. Isso, Rory Byrne. Então, eu acho que é muito mais aí a questão, o calcanhar de Aquiles da Ferrari, Emerson. Agora, Fábio Campos... Só para finalizar, Raposo, porque falando que são os pilotos, não sei se ele quis dizer isso, mas enfim, eu esbarro um pouco nessa questão. Se a gente pensar que o ano passado a Ferrari fez o que fez em termos de desenvolvimento do carro, a parte plástica chama muito mais atenção, que são os erros do Vettel. Sem os erros do Vettel, a Ferrari não teria sido campeã do mundo pelo passeio que a Mercedes teve no final do ano, as vitórias seguidas do Hamilton. Enfim, o Vettel não errou em todas as corridas. A Ferrari perdeu 2018 claramente no desenvolvimento, onde ela perdeu o campeonato. Então, a Ferrari perdeu, não foram os pilotos. Aí esbarra no que o Raposo falou. É a equipe, alguma coisa tem que funcionar na equipe. A pressão interna por não ganhar, essa eu acredito. Nessa eu acho que pode existir sim, que eu já falei várias vezes. A equipe que não sabe ganhar, ao contrário da Red Bull, que pode estar mal, pode estar mais ou menos, pode estar claudicante, pode estar com problemas aqui e ali, ela sabe ganhar. Apresenta uma estratégia, uma corrida diferente, os caras sabem ganhar. A Ferrari não sabe mais, ao que parece. E ao encontro do seu e-mail... Você é um rapaz que define muito bem a língua portuguesa. É um orgulho. Do seu comentário, o Cesarino, né, que foi citado aqui por você, ele meio que parafraseia o que você falou. Dizendo, né, Ferrari, pelo que mostrou nessa temporada, teoricamente, é favorita para Spa e Monza. Mas aí ele deixou uma pergunta. Mas se sair zerada, cabeças já rolam neste ano, Fábio Campos? Não sei se ele está querendo dizer de piloto, não. Piloto. Não, durante a temporada eu acho que não. Não, sim, eu também acho que deve ser isso que ele está querendo dizer. Mas durante a temporada, não. Eu acho que não. E eu acho que a Ferrari trocar o cara depois de um ano, e não é só... A gente tem que pensar o seguinte, Cesarino. Parece que a Ferrari tem 12 pessoas. A equipe Ferrari, no planejamento de gestão. A Ferrari essas equipes hoje têm 800, 900, algumas mais do que 1.000, no caso da Mercedes, funcionários. Claro que a gente está falando das principais cabeças, mas você tem chefe de departamento de aerodinâmica, você tem chefe do departamento de motor, você tem chefe do departamento eletrônico, você tem diretores esportivos. Nessas cabeças, sim, podem se na virada do ano para 2020, aí eu sou até a favor de se sentar e verificar e evoluir, porque claro que alguma coisa está errada. Agora, a gente pensa só nas principais, né? Os dois pilotos, o Binotto,
A gente nunca pensa lá nas entranhas da equipe, lá é que está o problema. Não estou dizendo que o Binotto não seja uma decepção, mas não acredito que ele vai ser trocado já com 1 ano. Acredito eu, é um achismo, que outras peças, e eu repito, são centenas delas, que serão visadas para o ano que vem. Fábio Campos, já que você falou você citou, né, podemos dizer, o mérito por essas 4 grandes corridas aí, a Red Bull. Nós falamos aqui do Max Verstappen, mas nós temos que lembrar, né, que agora teremos aí na pista de verdade, já neste final de semana, a tal mudança que deu tanto burburinhos aí nas 2 últimas semanas, a saída do Pierre Gasly, a chegada do Alexander Albon. Já tem fotos aí circulando do Albon com o macacão sentado no carro, o Gasly dando declarações de que já passou a borracha e que agora é focar em fazer o melhor trabalho possível pela Toro Rosso. O que é que você tem a dizer aí desse assunto, para a gente passar régua também nessa questão aí que deu tanto o que falar nas últimas semanas? Na minha visão pessoal, Raposo, não sei na sua, talvez eu esteja solitário nessa, eu estou mais curioso para ver o francês na Toro Rosso, se ele vai esfriar como esfriou o Kvyat quando para lá foi, também demovido, do que eu não tenho grande expectativa de que eu estou vendo gente falar de que agora Albon vai brigar por vitórias, está numa cadeia, mas eu não tenho a menor expectativa disso. Tomara que aconteça e seja aquelas surpresas que a gente adora ter, surpresas positivas, surpresa de piloto aparecendo quando a gente não espera, surpresa estilo Alex Rins. Tomara. Mas a Red Bull, para mim, trocou um piloto fraco por um piloto bom. Nada mais do que isso. Um piloto bonzinho, um piloto esforçado, um piloto que demonstrou merecer até a ascensão. Mas, repito o que falei aqui nos programas passados. Trocaram porque não tem nada a perder. Trocaram porque ninguém os alcançará para a 3ª colocação do Mundial de Construtores, sendo que se der lucro, eles conseguem brigar com a Ferrari, que estão 40 e alguma coisa pontos atrás, que eu não estou com a tabelinha aberta aqui. Para mim, não vou dizer que é 6 por meia dúzia de jeito nenhum, porque o ouvinte já nos cansou de ouvir falar do francês Gasly lá em 2018, quando ele foi anunciado. Então não cabe mais repetir. O Albon é diferente. Ele pode fazer sim boas provas, ele pode sim levar os pontos que a Red Bull precisa. E eu não espero nada além disso. É uma boa ficar de olho no que o Gasly vai fazer nesse rebaixamento aí. Às vezes uma sacudida dessa é que a gente conhece muito bem ele. A gente sabe que extraordinário nunca será. Jamais será. E esses caras não voltam mais, né, Raposo? A ascensão do Albon, com 12 corridas na vida de Fórmula 1, tendo guiado um carro de Fórmula 1 pela primeira vez em fevereiro, é uma grande pá no Kvyat, né? Eu acho que o Kvyat não levou nenhuma pancada porque eu acho que ele já sabia muito bem. Eu acho que ele não foi surpreendido, eu acho que ele não esperava que ele fosse o piloto a ser levado, embora eu talvez o escolhesse por outras razões, mas a Red Bull está certa em escolher a principal delas, que é a velocidade. Mas está mais do que claro que quem desce não sobe mais. E então a Red Bull tem hoje, oficialmente, na sua equipe B, 2 pilotos descartados para guiar a Red Bull. O problema nunca foi tão escancarado no programa de pilotos da Red Bull. Que, aliás, é outro assunto. Que está aí prometido para um dia sair. Se o senhor quiser, a gente faz um bloco sobre isso. Trazemos aqui todas as trocas, os exemplos, os pilotos, aonde estão hoje. Enfim, dá para fazer uma análise do que a Red Bull já fez aí para os seus pilotos. Não era nem da Red Bull, era programas de pilotos. Melhor ainda. Seria mais amplo. Fábio Campos, mudando de assunto aqui, nós recebemos um e-mail muito interessante do Micael Oliveira Gomes, que diz o seguinte: olá, amigos do Café com Velocidade, estou aqui novamente para pedir a opinião de vocês a respeito de um assunto ainda distante. Aproveitando que essa é a última semana de férias da Fórmula 1 antes da corrida da Bélgica, que estou ansioso para assistir. Acompanho muito a Fórmula 1 pelo YouTube e pelas redes sociais, e um dos assuntos que tem estado mais em pauta
é o novo modelo de carro que está sendo desenvolvido para 2021. Tivemos o primeiro teste em túnel de vento que mostrou a diferença na turbulência causada para o carro, que segue atrás de 50% para 15%, permitindo assim que os carros possam seguir os outros sem perder tanta aderência e rendimento. Na opinião de vocês, essa mudança será realmente tão incrível a ponto de nos dar corridas ainda mais acirradas e competitivas? Visto que os carros mudarão quase completamente, as equipes deverão se adaptar às novas especificações. O que mais, na opinião de vocês, poderiam ser mudados no carro para termos corridas mais emocionantes durante o campeonato? Fortíssimo abraço, adoro o podcast de vocês, eu escuto sempre em velocidade normal, como recomendado por Fábio Campos. Que legal. Inclusive eu recomendo a você, Michael, você me desculpe se você já tiver feito isso, me seguir lá no Twitter, tá? Já que você gosta de acompanhar em redes sociais, @CampusFB. Eu não sei porquê, fiquei magoadíssimo, que agora o senhor Raposo não coloca mais o nosso Twitter no texto do programa. Eu não sei porquê, se é algum tipo de boicote, se é alguma briga que ele tem com o Diogo Gomes e eu, alguma coisa a gente fez. Eu posso responder no ar, se você quiser. De uns programas para cá, o nosso Twitter, que sempre apareceu no texto da página cafécomvelocidade.com.br, desapareceu. Pode responder, por favor. Eu não tenho nada a esconder, então você pode ser sincero. Provavelmente, como a gente começou a soltar o programa nas segundas-feiras, nessa correria de edição, numa dessas que eu fui dar o Ctrl+C naquela parte de baixo do título, eu devo ter falhado uma linha nesse Ctrl+C e aí depois eu vi repetindo o padrão. Eu pego sempre o último. Entendi. Provavelmente foi isso. Então eu gostaria de pedir para o senhor que nesta segunda-feira, dia 26 de agosto, que só resta dois minutos para acabar, até chegar no... por favor, tá? Ou eu te passo os nossos tweets por escrito. Eu posso te dar um spoiler sobre esse assunto que você falou também, que é 26 de agosto, faltam 2 minutos para acabar, faltam 2 minutos para o meu aniversário, então, Fábio Campos. Que é um... Opa, peraí, para o programa, mas enfim... Então deixa eu aproveitar que ainda não chegou o seu aniversário e responder ao nosso ouvinte, porque a gente está brincando aqui, Raposo, de fazer um bloco sobre isso, um bloco sobre aquilo. A gente está provocando o ouvinte, né? Porque se o ouvinte comprar a ideia e mandar e-mail, queremos esse programa, o ouvinte sabe que vai ser feito. Então a gente faz aqui uns teasers para provocar o ouvinte. Mas esse assunto merece. Eu estou falando isso porque esse assunto merece, porque a hora o Michael falou, ainda está distante. Não está distante. Eu diria o seguinte, Michael, está atrasado o assunto 2021. Está sendo empurrado, mal levado, mal conduzido, perigosamente, digamos, na surdina. Na surdina talvez seja uma expressão nem tão apurada, porque não é que estão escondendo alguma coisa, mas estão empurrando, estão levando a coisa para uma área perigosa. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Eu já disse aqui várias vezes, não falar detalhes do carro, embora ele tenha sido mostrado, todo mundo viu no canal oficial da Fórmula 1, mas não dá os detalhes. Aquilo ali é uma imagem. Você não dá as especificações técnicas do carro, que são milhares. Eu acho ótimo que demore, porque querem evitar o efeito Mercedes, né, que começou a trabalhar no motor turbo muito antes das outras, e a gente pode dizer que até hoje não foi alcançada. Como equipe, como motor, como eu já disse, foi. Provavelmente foi. Como equipe não foi alcançada até hoje, porque não é só motor. A Fórmula 1 foi só motor em 2014, 15, ali para até 16. Hoje a coisa se reequilibrou, haja vista Red Bull Honda vencendo corridas. Red Bull Renault vencia corridas. Então hoje a coisa se equilibrou mais. Embora a Red Bull Renault tenha vencido corridas em 2014, mas eram situações corridas bem diferentes, digamos assim. Estão empurrando para frente, o que é perigoso, porque a Liberty ainda não entendeu que ela tem que descer, vou usar essa expressão, baixar, descer, ela tem que colocar na mesa o conjunto de regras feito por ela. A Liberty insiste em querer conversar, em querer ouvir, em querer agradar, que é o que é pior. Conversar e ouvir nunca é ruim. Agradar, sim. E ela continua querendo agradar aquelas que já deram centenas de demonstrações e dão a cada dia. Eu pego no pé no Twitter insistentemente.
Sextas-feiras, a Mercedes não quer cortar. Peças padronizadas, a Ferrari não quer. Eles não querem. Todo mundo sabe isso, Ross Brown sabe isso, Ross Brown já disse isso. Eles não querem o bem do espetáculo. Lembro sempre de uma manchete de janeiro, fevereiro, onde muita gente está desligada da Fórmula 1, talvez não se lembre. Frase do senhor Jean Todt. Estamos lutando para colocar mais 2 times na Fórmula 1, mas as equipes não estão querendo. Fecha aspas. E a Liberty segue querendo dar voz para esses caras que deveriam se limitar à sua, não vou dizer a sua insignificância, porque são super significantes, mas deveriam se limitar ao seu papel, que é fazer o seu carro, conduzir a sua equipe. Eles não podem conduzir a Fórmula 1. E agora eu chego no carro para responder diretamente ao Michael. Não cabe aqui a gente ficar falando do carro. Eu acho que, se o Raposo concordar comigo, eu acho que todos concordamos que o carro é ótimo, é um avanço, não tem o que questionar. Você pode, alguma coisa ou outra técnica, quando a gente souber mais, a gente pode sim questionar. Estão no caminho certo, isso me parece claro para 100% das pessoas, sejam aqueles que gostam de boas corridas e aqueles que gostam de corridas ruins. Acho que todo mundo está de acordo de que o caminho para esse carro, que o caminho que a Fórmula 1 vai, finalmente, depois de no mínimo 20 anos, a Fórmula 1 finalmente pensa num carro ultrapassável. Isso é positivo. Só que isso, Michael, isso é 1/3 só. Isso resolve, eu direi, 33% do problema, que é gigante. Os 100% constituem um problemaço. Só o carro não resolve se você continuar com uma equipe com 400 pontos na liderança do campeonato e outra que está em quarto com 60. Em quarto. Não estou nem falando a última, coitada, pobre, que tem 1 ponto só. Não vou nem colocá-la na equação. Ela é um outro caso. Não adianta você fazer um carro que ultrapassa com um carro andando 4, 5 segundos de outro. Sem querer exagerar muito. Não adianta você fazer um carro que ultrapassa, e isso, essa questão da separação do pelotão é quase, também já está virando quase que comum. Todo mundo fala. Uma coisa que ninguém fala. Ninguém, eu não vejo ninguém bater na tecla, e o ouvinte vai me ouvir falar isso aqui cada vez mais, é o desgaste de materiais. É o superaquecimento. Me chamaram a atenção, não me lembro aonde, de que desgaste, acho que foi lá no Auto Racing, de que desgaste não é exatamente, superaquecimento não é exatamente a definição correta. O desgaste de materiais quando um carro segue o outro. Isso, para mudar isso, a Fórmula 1 precisa de uma involução tecnológica. Aí a gente vai entrar numa discussão muito longa, que eu não vou entrar aqui, porque hoje eu fui receber a ordem de que era para fazer um programa curto e nada mais do que isso. Ou resolve carro, distribuição de forças dentro do pelotão e os materiais, ou resolve-se apenas 33% do problema, na minha opinião, Michael. Certíssimo carro, bato palmas, luto contra isso há 20 anos. Estou super feliz de ver que finalmente a Fórmula 1 vai fazer um carro pensando no público e não só em quem está lá dentro. Mas, repito, para mim é 33% do problema apenas. E aí, respondendo a sua pergunta, Michael, que vocês acreditam tal, que isso... Eu tenho um pé um pouco atrás, Michael, porque eu já estou nessa estrada da Fórmula 1. Vou dar uma dica ao Ron Bueno agora e Reginaldo Leme. Eu já estou há mais... Você está há tanto tempo quanto eles, inclusive, não é isso? Não chega a tanto, mas já estou... Aliás, como já passou... Aliás, meus parabéns! Parabéns para o senhor Thiago Pereira Raposo, aqui no ar, fazendo aniversário neste momento em que adentramos o dia 27 de agosto. 39 anos de idade. Quero ouvir os comentários parabenizando você. O ouvinte que escutou essa edição e não lhe mandar os parabéns nos comentários, para mim será um grande de um maledicente. Ora. Então, Fábio Campos, para arredondar para baixo, eu posso falar que eu já estou há 30 anos nesse universo. 31. Você acabou de passar para 31. Não, de idade são 39. De Fórmula 1. Ou seja, de anos de Fórmula 1 você acaba de somar mais um na sua biografia. E eu já vi tanta coisa sendo feita nesses 30 anos, Michael, de agora vamos colocar um pneu raiado, porque vai melhorar. Agora vamos voltar para o slick, porque vai melhorar. Agora nós vamos baixar isso aqui do carro. Agora nós vamos alargar aquilo ali do carro. Agora nós vamos colocar o reabastecimento. Agora nós vamos tirar o reabastecimento. Eu já vi tanta coisa sendo feita e
basicamente a dinâmica é a mesma, uma temporada com metade das corridas mais ou menos, metade das corridas boas e umas 3 excepcionais ali. Então eu prefiro esperar, Michael. Já é velhice tomando conta da pessoa aqui. Eu prefiro esperar. Porque para mudar, tirar esse downforce todo aí, e essas equipes achar alguma coisa em algum lugar e as coisas continuarem da mesma forma, eu não duvido nada. É o pessimismo falando mais alto aqui. Sou pessimista. Você vê que eu sou acusado de ser o crítico, o chato, e eu sou o otimista desse programa. Se colocar aqui na bancada Diogo Gomes, Thiago Raposo e Fábio Campos, não tenho dúvida de que quem é o otimista aqui sou eu. Os outros dois ficam aí com essas coisas. Eu te pergunto o seguinte, senhor pessimista, você que se definiu assim. Quantas vezes você viu a Fórmula 1 atacar a questão aerodinâmica pro bem? Não vale 2017, porque você se lembra muito bem como nós passamos aqui 2016 antes do carro, inclusive, ser apresentado. Nós já criticávamos aquilo. Então não vale essa, porque essa é escancarada. Quantas vezes você viu a Fórmula 1 atacar a questão, por exemplo, fazer o carro voltar para o efeito solo, que é tirar a dependência das asas e jogar por baixo do carro o ar que o carro precisa para se estabilizar? Quantas vezes você viu a Fórmula 1? Eu nunca vi a Fórmula 1 fazer isso. Você viu a Fórmula 1? Você está muito mais tempo nessa estrada que eu, já que você se vangloriou. Eu sou da década de 80. Eu também. Antes de eu chegar, eu queria saber se você viu a Fórmula 1 alguma vez atacar um problema tão sério. É que esse eu estou brincando com você, Raposo, porque essa para mim é a razão do otimismo. Eles estão atacando o problema técnico mais, digamos, incômodo que a Fórmula 1 sofre, repito, no mínimo há 20 anos, que eu acho que começou, Raposo, nos anos 2000, aí isso a ficar mais grave. No final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Então, por favor, Raposo, eu gostaria de saber se isso influencia no seu otimismo / pessimismo ou não. Eu nunca vi, porque realmente não aconteceu, mas eu só estou te colocando em que não duvidar da capacidade das equipes arrumarem uma forma A, B ou C, de ler o regulamento e fazer isso, aquilo outro, e continuar, sei lá, com uma equipe dominante. Não a Mercedes, necessariamente, pode ser que mude de mão novamente nesses ciclos de dominâncias que a Fórmula 1 tem. Mas... Conclua. Eu prefiro ver. Você lembra em 2009 que aconteceu, né? Mudanças de regra e tal, e alguém fez uma leitura diferente do regulamento lá e foi a temporada que nós vimos em 2009. Vamos lá. É bom, boa discussão, tá ficando interessante. Equipe dominante é uma equação que a gente não consegue resolver, Raposo. Você vê a Fórmula 2, que tem carros iguais, chassis feitos por uma empresa só. Esmagadoramente dominante, então. Eu acho que uma equipe melhor que a outra. Isso vai, exatamente, isso que eu estou querendo dizer. Isso vai sempre conseguir, quem tem mais dinheiro vai sempre estar na frente. Só que a questão, Raposo, é o que a gente vive na MotoGP. Equipe dominante tem, vitorioso dominante tem, mas com qualidade de corrida. Aí é que é o meu otimismo, Raposo. Eu não estou dizendo que, eu repito, o pelotão tem que ser aproximado. E isso não é o carro apenas. Isso é toda a estrutura por trás. Mas isso pode ter sim uma equipe dominante. O importante é que as corridas sejam boas. Porque corridas são mais importantes do que campeonatos. É a frase que eu adoro dizer. Nisso eu sou otimista, Raposo, porque as mudanças nesse aspecto são, repito, inéditas. Pela primeira vez a Fórmula 1 pensa um carro que ultrapassa, ao invés de um carro que é ou bonito, ou rápido, ou instável, como foi 2009. E eu termino, Raposo, cutucando uma ferida sensível para muitos ouvintes. Você está falando de uma equipe achar uma solução, que é um argumento perfeito, ótimo. Faça esse carro, efeito solo, ou seja, está tudo embaixo do carro, padroniza o assoalho, padroniza a asa dianteira e padroniza a asa traseira. Quem vai conseguir te achar, claro, uma soluçãozinha aqui, uma coisinha melhor aqui, vai. Mas você limita o pulo do gato. Quando a gente fala em padronização, por isso que eu acho que a discussão ficou ótima, Raposo. Quando a gente fala em padronização, tem gente que pensa carrinhos iguaizinhos, com a mesma pintura até, todo mundo com capacete igual. Tem gente que vai lá, não é nem 880, é 800, 8 ou 800. Não é. São detalhes justamente pontuais que impedem o pulo de um gato que podem fazer com que a Fórmula 1 não tenha o que ela tem hoje. 12 corridas, 6 pilotos pisaram no pódio.
coisa que dá para fazer em 2 corridas, sendo super otimista. Em 12, a Fórmula 1 só colocou 6 pilotos no pódio, sendo que um deles absolutamente inesperado. Seriam 5 em condições normais, que é o Kvyat na Alemanha, seriam 5 em condições normais de temperatura e pressão. Essas coisas a gente cura, Raposo, com medidas bem feitas fora da pista. É o que eu espero. Aguardemos, então. Muito provavelmente nós voltaremos nesse assunto, Michael, diversas vezes até 2021 chegar. A gente sempre gosta de estar tentando estar na crista da onda, né, Fábio Campos? Vim com os assuntos antes do momento. Não, depois a gente... Conclua, por favor. Eu tô um chato hoje, eu vou ficar calado. Tá. Hoje, né? Só hoje. Pra gente se vangloriar depois de, olha, a gente já havia dito isso em tal hora e tal. Então, provavelmente, o Michael vai ver o assunto 2021 rondando aqui diversas vezes nesse podcast, esse ano e no ano que vem, até que 2021 chegue. Pois, eu fico muito feliz quando eu vejo a Fórmula 1 mudar o carro, porque é uma coisa que se bate na tecla, eu posso dizer, desde 2012, no mínimo, quando eu comecei aqui. Você pode falar até para o período antes disso, eu falo que você está na estrada há mais tempo que eu, você nega. Eu fico muito feliz quando vejo a Fórmula 1 discutindo o fim da sexta-feira, como ela passa a discutir hoje, porque lá em 2018, quando ninguém discutia, a gente já levantava essa bola aqui. Então eu fico muito feliz, Raposo, ver que discussões que, eu não vou ser presunçoso de dizer que nascem aqui, mas que repercutem aqui em termos de análise, em termos de bom jornalismo, que eu acho que é o que a gente tem que tentar sempre fazer aqui, ao invés de levar a coisa para o lado, digamos, de anedota, que é o que muitos locais têm feito hoje. Eu fico muito feliz, porque o ouvinte que é fiel, que está aqui há muito tempo, sabe que a gente não está falando por falar. Sabe que tem muitos assuntos que a gente tocou, como eu acabei de dizer. Quando foram anunciadas as regras de 2017, nós viemos aqui e falamos, não são boas, não são produtivas. Curiosamente, o ano de 2017 foi até um ano com muitas ultrapassagens. De 2019, a gente tem 4 corridas muito boas. 3 pérolas para se guardar para sempre. Mas a gente tem que pensar grande, né? A gente tem que pensar em as 20, 21, 22 no ano que vem. A maioria tem que ser corridas boas e não algumas exceções. Só gostaria de dizer, Raposo, antes do programa terminar, se eu fui a primeira pessoa a te dar parabéns no seu aniversário ou não. Porque eu acredito que tenha sido. Pole position. É até impossível ser outra pessoa, mas... eu te dei parabéns às meia-noite e 5, que fique registrado. Mas eu tô... Bem, não vim ao caso, mas como tá no final, né? Eu tô sem o WhatsApp, né? Meu telefone tá na... Meu telefone está no reparo, então o pessoal que vai estar ouvindo o programa aí na terça-feira, mandando os parabéns e vai ficar no vácuo, no agradecimento, em algum momento o celular volta para minha mão e eu agradeço aí os parabéns para quem tiver enviado pelo WhatsApp. Mas como estou impossibilitado de... Eu ainda estou usando ele, porque tá ligado lá como que eu chamo? Na loja que vai fazer o concerto, mas já tá aqui com mensagem de telefone com bateria fraca no web, né, usando o web. Então, em algum momento da madrugada vai acabar essa bateria e aí só quando eles me devolverem mesmo. Nada disso importa. O que importa é que eu fui o pole position e superei, inclusive, a sua esposa, que está perto de você, e eu dei os parabéns antes dela. Quem me dá os parabéns primeiro no meu aniversário fica sempre na minha memória. Então eu faço questão de ter sido o pole position neste horário. Devia não ter lembrado, né, pra ver você passar a batida e depois ficar com a consciência pesada que tava aqui comigo. Mas como eu te lembrei, bem seu galho. Fábio Campos, então é isso. Mais um bloco aí, mais uma semana de Café com Velocidade. Lembrando o pessoal que saiu da MotoGP, se você não ouviu, entre lá no cafécomvelocidade.com.br. Só lembrando que nós temos um grupo e uma página no Facebook, procure lá pro Café com Velocidade, faça parte dos dois. O nosso Twitter, Fábio Campos só divulgo dele, não divulgo do programa, que é @Café Velocidade, não tem o com, no Twitter é Café Velocidade, tudo junto. E lembrando que vocês podem nos ouvir aí no Spotify, e no Deezer e também no YouTube. E tá vindo promoção aí, exclusiva aí, para uma dessas 3 aí. A gente discutiu e eu vou discutir com você agora. Depois desse programa, 10 minutinhos, pra gente colocar isso no ar. Quem sabe pra semana que vem a gente já colocar essa promoção no ar aí. Vai ser uma promoção bem interessante, bem legal pra quem escutar numa dessas 3 plataformas aí. Semana que vem a gente diz o que fazer pra ganhar e participar da promoção. Então, um abraço pra todos vocês. Até semana que vem. Agradecendo aí de antemão a todos que vão mandar um feliz aniversário. Porque, como eu falei, vai demorar a responder. O celular não está nas minhas mãos, está
no concerto. Um abraço a todo mundo e até o próximo programa. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.